Sr. Presidente, Sr. Dr. Gonçalo Moura Martins, mais uma vez, obrigado pelo seu regresso a esta Comissão de Inquérito. Eu, nos primeiros minutos desta reunião, não podia estar presente, porque esteve a acompanhar uma delegação do Poder Local do Concelho de Almada, que veio apresentar uma petição com 6.000 assinaturas contra a anunciada decisão do Terminal de Contentores na Trafaria. Estive a acompanhar essa delegação, não pude assistir ao início das suas primeiras respostas. Se porventura houver alguma matéria que eu possa estar a repetir, aproveitamos para recapitular e para sistematizar aqui a informação. Eu gostava de voltar a este assunto do tipo de subconcessões que estamos a tratar. Portanto, como sabemos, na reunião de hoje estamos a tratar das subconcessões de Douro Interior e Pinhal Interior, ou seja, a zona centro e a zona de Trás-os-Montes, Alto Douro, digamos assim. E já ficou claro nesta audição que as subconcessões que estamos aqui a analisar hoje são constituídas, na sua grande maioria, por, chamemos assim, estradas de proximidade, não propriamente autoestradas. Isso é uma parte muito pequena da concessão. Para recapitular e para sistematizar aqui o âmbito destas subconcessões, eu perguntava-lhe quantos quilómetros de construção nova estão em causa, quantos quilómetros de beneficiação e o total de estradas de proximidade, digamos assim, em exploração estariam nestas subconcessões, para podermos ter uma noção do que é que está de facto em causa, porque há uma parte que é preciso construir, uma parte que é preciso construir autoestradas, há uma parte que é a gestão e a exploração da rede viária. Falou há pouco em 567 km no Pinhal Interior, 242, salvo erro, no Douro Interior, em termos de total de vias concessionadas. E eu gostava que nos pudesse dar um enquadramento sobre, digamos assim, a desagregação destas questões em termos de obra nova, construção e manutenção. Para recapitularmos aqui essa informação, por favor. Para o bem e para o mal havia pouca coisa para remodelar. Eu gostava de retomar esta situação do processo digamos, de renegociação e de revisão das subconcessões para estabelecermos o ponto de situação, digamos assim, o retrato do que estava e do que fica, sobre esse resultado da renegociação, e qual o ponto de situação agora entre âmbitos de subconcessões, que alterações é que ficaram e qual é a perspectiva que se coloca hoje em termos até de faseamentos, programação, prazos, etc. Qual é a perspectiva que está colocada neste momento por parte da empresa, em relação, da concessionária, em relação a estes dois processos, digamos? Sr. Deputado, não sei se concluiu. Muito obrigado. Foi negociado um novo programa de trabalhos, segundo nos relata, com um corte substancial ou muito significativo do objeto da subconcessão, Pinhal Interior, e estes 260 milhões de euros que foram cortados relativamente a construções novas significam alteração das características construtivas das obras que se mantêm, mas alteradas, ou apenas e só obra que deixa de ser feita em função destes cortes? Faço-me entender na pergunta? Há uma reprogramação de obras, mantendo-se alguma parte, ou deixa de se fazer uma parte e pronto? Não. Muito obrigado. Há aqui uma pergunta mais ou menos inevitável, que não sei se já foi feita hoje, que tem a ver com as taxas internas de rendibilidade acionista. Nestas subconcessões
pedia, até para que conste, para registro da reunião, a TIR do Douro Interior e a TIR do Pinhal Interior, e se há uma renegociação que tenha tido repercussões aí, qual ficou, por favor. Portanto, não exclui que possa haver uma alteração da TIR, porque sabemos todos que a TIR, digamos assim, é um output, ou seja, não é um pressuposto de negociação, mas é o resultado das variáveis que são negociadas, é isso. Em termos absolutos é menor, porque o volume de negócios, digamos assim, é mais baixo, em termos de taxa de lucro é idêntico. Esta diminuição do volume em termos absolutos, não estou a falar da remuneração, estou a falar do investimento geral e da subconcessão. A palavra não é resulta. É cronologicamente posterior ou não a situações de paragens de obras e dificuldades na execução da obra e resulta essencialmente da iniciativa do Governo perante o constatar de dificuldades ou nunca houve dificuldades da parte da concessionária na execução da obra no terreno, como houve noutras concessões? Obrigado. Quer isso dizer, portanto, que não houve até agora problemas com os desembolsos ao nível da banca, como aconteceu com outras concessionárias? Muito obrigado. Pode, por favor, esclarecer-nos sobre quais são as entidades financiadoras, quais foram nestas duas subconcessões e quais foram os bancos agentes? Se tiver essa informação aí consigo. Muito obrigado. Eu pedia que nos ajudasse a compreender uma coisa relativamente aos critérios de financiamento do Banco Europeu de Investimentos. O Banco Europeu de Investimentos não é suposto, julgo eu, em termos institucionais, que funcione como outro banco qualquer, do ponto de vista da missão e da filosofia da própria criação dessa instituição. Disse-nos que o investimento no Douro Interior acabou por não ter financiamento bem nenhum. E eu perguntava-lhe quais foram as razões relativamente a essa situação. Porque é que isto aconteceu? Senhor Doutor, eu gostava de colocar uma última questão que tem a ver com o modelo de gestão e as opções políticas que não vinculam, digamos assim, a responsabilidade da empresa. Portanto, estão a montante, estão nos governos, estão nas decisões políticas e, portanto, não temos a menor dúvida que, do ponto de vista do debate político e da nossa crítica relativamente ao modelo de financiamento e de gestão, temos a consciência que as empresas concessionárias, enquanto empresas, fazem o seu papel, que é salvaguardar a sua posição. E, portanto, nós ouvimos e concordamos que o Plano Rodoviário Nacional foi, e a sua expressão foi um guião que mereceu um grande consenso nacional. E nós também, enquanto partido, até tivemos um papel ativo na construção desse consenso. Foi um processo, até diria, muito interessante, de apreciação parlamentar de um decreto-lei que revia e criava o Plano Rodoviário Nacional, o PRN 2000, portanto, revia o PRN e consagrava o PRN 2000. Esse decreto-lei, por iniciativa, salvo erro, do PCP, teve a apreciação parlamentar e foi desencadeado um processo de debate nesta Casa, em que, ouvindo autarquias, agentes de desenvolvimento regional diversos, se otimizou e aperfeiçoou o PRN, fazendo responder às necessidades do país. Esse processo resultou numa lei da Assembleia que definiu o PRN 2000, entretanto já houve alterações, não é o mesmo que estava nessa altura, e é verdade que as datas de construção das obras não estavam lá. E isto é importante para que se saiba que havia uma ponderação de que a concretização teria que ser colocada depois em termos de faseamento, programação, ponderação das prioridades, etc. As datas viriam depois, e vieram depois com uma ou mais resoluções do Conselho de Ministros.
Mas acrescentamos, não tinha também, muito menos, orientações quanto ao modelo de financiamento e gestão. Portanto, uma coisa é estarmos todos de acordo que é importante construirmos estradas no interior do país, fazendo ligações fundamentais para aquelas regiões e para aquelas populações. Outra coisa é dizermos, porque nunca ficou demonstrado, que só poderia ser construída uma tal ou tal estrada no interior se fosse em modelo PPP. E aqui é que está a questão-chave do ponto de vista político, que não é passível de responsabilização à empresa. Eu termino, Sr. Presidente, com esta questão que tem a ver com as condições que o Estado tinha, ou deixou de ter, e que as empresas tinham. E eu coloco esta pergunta sem nenhum assinto, mas para percebermos a evolução que o país teve nesta matéria. Eu pergunto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das competências, da capacidade instalada em termos técnicos, as empresas concessionárias têm neste domínio uma capacidade que muitas vezes é proveniente da estrutura técnica da ex-JAI, da atual EP, ou seja, estas estradas de proximidade, esta obra, esta gestão e exploração e esta beneficiação que é entregue à vossa empresa durante décadas e décadas não era feita e bem feita por estruturas e profissionais ao serviço do Estado, muitos deles que até ficaram na empresa. Muito obrigado.